Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Aqui estamos em mais uma leitura diária desta quinta-feira e Deus tem nos dado essa oportunidade de nós refletirmos um pouquinho sobre a Sua palavra neste dia. E desde já eu quero agradecer a cada um dos irmãos que tem nos acompanhado aqui no canal. Deus abençoe a vida dos nossos pastores, dos irmãos comentaristas, o pastor Jean, o pastor Gilvão, o professor Lorival. Deus abençoe a vida dos meus colegas que fazem a leitura diária e que Deus recompense a cada um de vocês, que estão sempre aqui conosco. E a leitura diária desta quinta-feira, ela faz referência à lição de número 6, que tem por título A abertura do sétimo selo e as 4 primeiras trombetas. E nesta presente lição, nós estaremos estudando sobre a abertura deste último selo, estará falando sobre as 4 trombetas e continuaremos ainda falando sobre a questão da grande tribulação, do juízo divino de Deus acontecendo nesta terra. A terra não ficará impune, o homem não ficará impune. A igreja do Senhor, ela tem sido perseguida e talvez no nosso país nós não sofremos isso abertamente. Nós sabemos que às vezes muitas coisas que têm se levantado é uma forma de nos tentar nos calar, às vezes até algumas situações que acontecem. Mas em muitos países a Igreja do Senhor tem sido perseguida e na grande tribulação essa perseguição ela será de uma maneira incalculável, que hoje nós não conseguimos nem, talvez aqueles países que nós olhamos, que é proibido ser crente, que as pessoas sofrem para servir a Deus, é escondido. Aquilo ali é só um pequeno exemplo do que irá acontecer durante a grande tribulação. E devido ao pecado, devido toda a maldade humana, devido à perversidade do homem, o juízo de Deus será derramado sobre a terra. E a leitura desta quinta-feira está no livro de Apocalipse, no capítulo 8, versículo 7, que diz assim: E o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Meus irmãos, quando nós olhamos aqui, o versículo anterior vai dizer que os 7 anjos que tinham as 7 trombetas, eles se prepararam para tocar estas trombetas. E nós vamos ver aqui neste texto sagrado, quando nós observamos, essa trombeta, ela se assemelha ali a uma daquelas pragas que aconteceram ali no Egito. Alguns historiadores vão fazer um paralelo entre as trombetas e entre as pragas ali do Egito. Mas olhando bem para essa questão, nós vemos que o juízo de Deus, as 4 primeiras trombetas, vão estar direcionadas à terra. E as outras trombetas, elas vão estar relacionadas diretamente a um juízo sobre os homens, sobre as pessoas. E quando se fala na questão da trombeta, quando se fala do toque da trombeta, ela está sinalizando que o juízo de Deus vai acontecer sobre a terra, que não ficará impune aqueles que têm pervertido, aqueles que têm praticado a maldade, aqueles que têm rejeitado a Deus e perseguido a igreja do Senhor, não ficará impune. E o toque da trombeta vai representar o juízo de Deus. E a primeira trombeta fala aqui, o próprio versículo fala, que será lançado na terra e será queimada a terça parte. As florestas, árvores frutíferas, tantas coisas serão queimadas. E aí, como nós já estudamos lá em relação aos cavaleiros, a questão lá dos selos, nós vamos ver que aqui a questão da fome, a questão das doenças vão aumentar ainda mais.
Porque hoje, quando nós vivemos um número um pouco alto de queimadas na nossa região, o ar ele já fica tão pesado e as pessoas que às vezes têm alguns problemas respiratórios já enfrentam dificuldades. Agora, os irmãos, imaginem a terça parte da terra sendo queimada, quantas doenças, quanta fome, quantos alimentos que vão perecer, quantas consequências isso vai trazer. E isso para nós é um despertamento, é para nós estarmos atentos, em alertas e aproveitar a oportunidade que nós temos hoje, para que nós não venhamos a correr o risco de enfrentar o juízo de Deus. Porque assim como a vinda de Cristo ela é certa, assim como ele garantiu que nós estaríamos ali na eternidade com ele, aqueles que lavassem as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, o juízo de Deus também é certo sobre este mundo pecaminoso. Que nós possamos estar atentos, que nós possamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia da nossa vida, para que nós possamos estar na glória quando tudo isso aqui acontecer.